Bom, galera, beleza? Professor André aqui de novo, dando sequência aos nossos estudos sobre a prática de atividade física. E o porquê a gente fazer atividade física? Porque todo mundo sabe que a gente deve fazer, mas o objetivo é te dar um norte do porquê. Eu lembro muito daquele seriado que tinha antigamente, não é da minha época, provavelmente talvez seja da época de vocês, quando falava do Castelo Rá-Tim-Bum. Aí tinha o Zequinha lá que falava lá, por quê? Por quê? Aí sempre alguém falava assim, por que não? Aí aquele sábio lá falava assim, por que não não é resposta. Porque sim também não é resposta. A gente tem que saber o porquê que a gente tem que fazer determinadas coisas, certo? Então, a atividade física, todo mundo sabe que ela é importantíssima para o seu organismo, mas eu queria, através desses estudos, né, mostrar para vocês o porquê que a gente tem que fazer. Então, a gente falou, né, na primeira aula sobre os benefícios que ocorrem a longo prazo em relação à atividade física. Na aula passada, a gente falou sobre os princípios do treinamento esportivo. Por que muitas das vezes você faz uma atividade física e não tem o resultado que você quer? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que acontece durante a prática de atividade física, né? Bom, se eu fosse falar fisiologicamente, tem muita coisa que acontece. Mas meu objetivo não é esse, é te dar como eu te falei já, um norte, né? Uma direção do porquê que você precisa fazer. Então, primeira coisa que a gente observa, como todo mundo sabe, é o quê? É o aumento do ritmo cardíaco, do batimento cardíaco. Por que o coração começa a bater mais forte? O coração, como vocês sabem, ele é uma estrutura muscular. Então, ele começa a bater mais forte para poder nutrir todo o resto do seu corpo com oxigênio e nutrientes. Então, a partir do momento em que você tem essa bomba trabalhando de uma forma mais efetiva, você vai conseguir nutrir o seu organismo. Por que muitas das vezes o seu coração começa a bater muito mais rápido do que até deveria? Você começa a puxar o ar e... Por quê? Porque muitas das vezes o seu condicionamento físico não está bom. O que é isso? O seu coração, né, está fraco. Ele precisa bater muito mais vezes para nutrir o seu organismo. Então, a partir do momento... Não existe, gente. Eu já falei isso em algumas aulas, mas não existe um exercício específico para poder você fazer... trabalhar só o coração. Não existe isso. Né? A musculação de coração. Né? Não existe. Você só vai fazer isso através da prática de atividade física. Há uma teoria que fala que as pernas, né, os membros inferiores, são os bíceps do coração. A partir do momento em que você trabalha, né, caminhando, correndo, você vai aumentar o batimento cardíaco do seu coração e, como ele é um músculo, ele vai se fortalecer também. Então, a primeira coisa que a gente vai observar é o aumento do batimento cardíaco. Segundo, quando você faz uma atividade física, os seus pulmões, eles vão absorver 15 vezes, cara, 15 vezes, é muita coisa, 15 vezes mais oxigênio. Por quê? Como a respiração acelera, você vai precisar de mais oxigênio. Então, o seu pulmão vai trabalhar mais. Isso também vai facilitar com quê? Com que você possa fazer uma troca gasosa de uma forma melhor, liberar mais o gás carbônico e absorver mais oxigênio, né? Bom, tem outra coisa que é tão importante quanto isso, a gente está tentando falar tudo que acontece durante, né? Que é o quê?
Qual que é o centro das emoções humanas? O nosso centro é o quê? É o cérebro, todo mundo sabe disso. Mas, cara, as pessoas muitas vezes esquecem de linkar a atividade física ao cérebro. Porque se ele é o responsável por comandar todo o seu corpo, a atividade física faz muito bem para o cérebro. Por quê? Primeiro, como a gente já falou, oxigena mais o organismo. Consequentemente, o seu cérebro ele vai ficar mais oxigenado. E também, o que vai acontecer se ele está mais oxigenado? Desculpa. Se ele está mais oxigenado, ele vai, você vai conseguir se concentrar mais. O seu cérebro vai estar mais cheio de oxigênio. Então você vai ter uma capacidade de concentração melhor. Não só durante também. Você vê uma coisa que é interessante? Para quem gosta de academia, ou para quem não gosta de que tem que fazer, como eu, por exemplo, muitas das vezes você fala assim, cara, nossa, eu não vou para academia não, que coisa chata. Não vou fazer aquele negócio não, é monótono demais e tal. Mas a partir do momento que você chega na academia e você começa a treinar, eu estou dando a noção de academia porque é um exemplo simples. Poderia ser uma natação, poderia ser uma corrida, alguma coisa. Mas a partir do momento que você começa a treinar, o seu grau de concentração na atividade, ela aumenta. Consequentemente, se aumenta, aí tem o outro lado, que é o quê? Muitas das vezes a gente está com a cabeça muito acelerada, ainda mais nessa época de coronavírus aí, né? É notícia ruim o tempo todo, é gente que está perdendo emprego, e aí o que acontece? A nossa mente, ela tem uma coisa chamada SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. A gente não consegue desligar. E quando você começa a fazer atividade física, o seu cérebro começa a focar melhor. E o que vai acontecer também? Para aquelas pessoas que têm histórico na família, tá? De doenças degenerativas, por exemplo, Parkinson, Alzheimer, o acidente vascular cerebral, o AVC, você, a partir do momento que você oxigena mais o seu cérebro, a sua chance de desenvolver um problema desse diminui drasticamente. Por quê? Porque você está prevenindo através da atividade física. Então, poxa, se você, infelizmente, teve alguém na sua família que tem seu avô, seu tio-avô, seu bisavô, sei lá, alguém que teve algum tipo de problema desse, você pode modificar a sua história. O pessoal fala até de modificar o DNA, não no sentido de características inerentes que você vem, mas diminuir esses riscos que você poderia ter. A atividade física também tem uma outra característica muito interessante, que é o quê? Ela ajuda a regular o nosso sistema de hormônios. Então, quando você faz uma atividade física, você pode liberar serotonina, testosterona, adrenalina, cortisol. Todos esses hormônios são liberados durante a atividade física. A serotonina, então, é aquele que te dá o sentimento de alegria, de bem-estar. É aquele quando você faz alguma coisa que você, poxa, nossa, cara, que legal, consegui, tal. Isso nos ajuda a quê? E eu falo nos ajuda, porque, como vocês sabem, a gente trata de depressão, nos ajuda a diminuir e aliviar os sintomas da depressão, da síndrome do pânico, da crise de ansiedade. Tudo isso é importante para a gente.
principalmente nessa época que a gente está vivendo, tá? A atividade física também faz uma coisa interessante. A pressão arterial, a nossa pressão arterial, ela diminui. Por quê? Como o coração bate de uma forma mais acelerada, né? Os vasos eles vão se dilatar. Consequentemente, a pressão entre eles vai ser menor. E também a criação de novos vasos sanguíneos, os chamados capilares, os vasos pequenininhos, que fazem com que essa pressão arterial diminua. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que tem alguém na família que é hipertenso, poxa, cara, a atividade física, uma caminhada, 30, 40 minutos por dia, já vai te ajudar muito a prevenir esse tipo de situação. E para terminar, para não ficar muito longo, a atividade física também produz uma coisa que é interessante, que é o aumento da temperatura corporal. Isso todo mundo sabe, né? Só que às vezes a gente esquece que o próprio organismo usa o aumento da temperatura corporal para combater alguns malefícios que podem estar nos acometendo. Então, quando você aumenta a temperatura corporal de uma forma correta, óbvio, né? Através do princípio da homeostase, que a gente falou na última aula, né? O organismo vai tentar compensar isso. Através do quê? Da liberação do suor. E isso, quando você aumenta a temperatura e você sua, você também pode liberar substâncias que podem estar te fazendo mal. Tá certo? Agora, uma coisa que não pode confundir, gente, né? Eu já vi isso, né? Aquela tiazinha assim que pega o saco plástico, enrola na barriga e fala assim, eu vou caminhar porque eu vou suar e vou perder peso. Gente, isso lembrando, né? Isso não existe. Não existe forma fácil de perder gordura, principalmente localizada. Quer dizer, existe. Quem tem dinheiro paga abdominoplastia, outra coisa assim. Então, a sauna, eu vou passar, não vou ficar 2 horas lá para poder perder peso. Você vai perder líquido. Não existe uma forma fácil de perder esse tipo de coisa. Então, o aumento da temperatura corporal e a produção do suor, ele vai nos ajudar a eliminar, a excretar através do suor da pele algumas coisas que podem estar nos acometendo naquele momento ali. Tá bom? Pessoal, mais ou menos isso aí que eu queria falar, não quero ficar muito delongado. E mais uma vez quero expressar aí que eu estou morrendo de saudade e torcendo para que Deus possa nos abençoar para que isso possa acabar logo. Tá bom? Um grande abraço para vocês, tá? Fiquem com Deus.